Olá pessoal, sou o professor Ricardo de História Geral do cursinho ou do pré-vestibular do Ângulo de Sorocaba. E antes de começar na matéria de hoje, vamos dar uma recordadinha? Eu vou falar sobre a Roma Antiga. Então nós já falamos que Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos, que são lendários, que no final Rômulo matou Remo e acabou virando o primeiro rei de Roma. Tivemos o período da monarquia, onde surgiram as classes sociais. Depois, a elite dos patrícios deram um golpe de Estado e expulsaram o Tarquínio soberbo de Roma, e começou o período da República, uma república oligárquica, onde o poder estava nas mãos dos patrícios ricos, através do Senado. E o primeiro item foi uma luta de classes que durou praticamente 500 anos entre patrícios e plebeus, cuja maior conquista dos plebeus foram as leis das 12 tábuas, leis escritas que não mudavam e eram iguais para todos. Aí falamos que o item 2 era o mais importante, e ele é o mais importante, que foi a expansão de Roma, pois Roma ela só existe enquanto cresce. O dia que ela parar de crescer, ela vai parar de existir. E os romanos cresciam para conquistar as duas maiores riquezas da época, terras e escravos. Como faziam isso? Através da força militar. Conquistavam a terra dos outros e os outros já viravam seus escravos. Em meio a essa expansão, os romanos tiveram que derrotar uma cidade poderosíssima no norte da África, hoje é Tunis, capital da Tunísia, na época chamava-se Cartago, e as guerras entre Roma e Cartago entraram para a história com o nome de guerras púnicas, vencidas pelos romanos. Mas o que mais nos interessa realmente são as consequências da expansão, porque, gente, Roma era isso. E depois das guerras púnicas entre os séculos 3 e 2 a.C., ela virou tudo isso que está em amarelo. Então, a estrutura política, econômica, social, cultural, tudo mudou. Vamos dar uma relembrada? Os dois primeiros itens nós já falamos. Primeiro, os romanos conquistaram a Grécia, mas foram conquistados pelos gregos. Em que sentido? Cultural. Copiaram a arquitetura, a poesia, a literatura e principalmente a religião. Segunda coisa, passaram a ser donos do mar Mediterrâneo e passaram a chamá-lo de o nosso mar. Em latim, chama-se Mare Nostrum. Agora é que nós começamos. Gente, essas terras aqui, conquistadas, que estão em amarelo, elas eram chamadas de ager publicus, terras públicas. E elas eram, após a conquista, colocadas à venda. É evidente que os patrícios tinham mais dinheiro para comprá-las, e aí vão surgir imensos latifúndios nas mãos dos patrícios. É uma figura de linguagem, é um pleonasmo, porque um latifúndio já é imenso. Se eu coloco imensos latifúndios, é para lembrá-los que as terras eram realmente gigantescas nas mãos dos patrícios. E, como eles conquistaram muitos povos, houve um aumento estrondoso da escravidão. Claro que os plebeus não tinham como concorrer agora com os patrícios latifundiários de mão de obra escravista. Então, perdem praticamente suas terras para pagar as dívidas, e a única solução foi um grande êxodo rural dos plebeus, que foram principalmente para Roma. Mais tarde a gente vai ver que no período do Império, para controlar esta multidão que morava nas grandes favelas e nas montanhas, nos morros de Roma, vai ser implantada uma política chamada panem et circenses, ou pão e circo, dar comida e espetáculo para distraí-los e não envolverem na política, não terem uma revolta política, econômica, social. Mas isso fica para depois. Os plebeus, então, acabaram se dando muito mal, mas parte desses plebeus eram mais corajosos. Pegavam a sua pequena plantação do seu sítio, colocavam na carroça lá o trigo, por exemplo, legumes, verduras e galinhas penduradas vivas, naturalmente, não tem geladeira, e levavam até os campos de batalha, porque Roma sempre esteve em guerra, desde a sua fundação até o seu término. Chegava lá e falava: general, eu trouxe comida para os seus soldados, interessa? O general falava: claro que interessa, pode descarregar o mercador. Quanto é? É tanto. O mercador: mas está 10 vezes mais caro do que lá em Roma. Ele falava: claro que está, porque eu tive que viajar 10 ou 15 dias, corri risco de ser roubado, a carroça quebraram as rodas, dormi embaixo da carroça, enfrentei chuva, enfim, tudo isso se chama frete, e eu estou colocando no preço do alimento. O general falava: tem razão. Ei, dei algumas moedas de ouro para esse mercador.
Gente, com o passar de décadas e décadas e décadas, esses antigos plebeus que viraram comerciantes acabaram virando uma nova classe social. Acabaram sendo chamados os homens novos ou cavaleiros, porque agora eles também poderiam comprar os seus cavalos para irem para a guerra. E em meio a toda esta riqueza fantástica conquistada pela elite romana, eles começaram então a ter muito gosto pelo luxo. As casas eram agora todas de mármore, com 2, 3 pisos, piscinas, saunas, o que você imaginar. Isto tudo nós podemos ver nas ruínas de Pompeia, que é uma coisa alucinante. Se você nunca ouviu falar, por favor, vá lá na internet e dê uma olhada. Espetacular. Festas que duravam semanas, e muitas delas festas em homenagem ao deus Baco, ao deus do vinho, chamadas bacanais, que eram grandes orgias sexuais coletivas. Então, nós falamos sobre isso porque a moral e os costumes romanos estavam começando a entrar em decadência. Por favor, não vá falar que esta decadência moral e dos costumes é que vai levar Roma ao seu declínio, à sua queda, que está a pelo menos 600 anos de distância. Porque se a queda da moral e dos costumes destruísse algum império, gente, Porto Seguro e Las Vegas não existiriam. Então para com essa bobagem, tá? Isso aí é coisa de gente fanática. O que você precisa saber disso aqui? O que precisa saber mesmo é que antes da expansão, a produção era feita pela pequena propriedade, sítios e chácaras, e pela mão de obra livre, os plebeus. E que depois dessa expansão, a produção era feita em grandes latifúndios dos patrícios com a mão de obra escrava. Gente, eu vou repetir. O mais importante é, antes da expansão, produção de alimentos, pequena propriedade, mão de obra livre dos plebeus. Após a expansão, produção em grandes latifúndios com mão de obra escrava. E juntando-se tudo isso, luxos, festas e isso por parte da elite, né? Uma curtição danada desta riqueza que eles possuíam. Claro que esta riqueza e esta má distribuição de terras e riquezas irá dar um grande problema, mas isso é assunto da próxima vez. Tchau para vocês, gente. Fiquem com Deus.